Só um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo ver os slides, sim ou não? Não. Tô, Peraí. professor. Sim, sim. Então, sim, perfeito. Então, olhem só, gente. A gente vai tentar logo finalizar hoje. Falta pouco a nossa questão sobre as metodologias ativas, tá bom? A gente vai fazer, não hoje, mas a gente vai fazer uma espécie de atividade, não é uma atividade avaliativa, mas é uma atividade reflexiva, provavelmente na nossa próxima aula, tá? O que é que a gente começou a ver em metodologias ativas, né? O que foi que a gente começou a ver lá um pouco antes da prova de vocês, que é importante a gente relembrar, né? Quando a gente fala desse processo educacional que envolve um profissional ou uma pessoa qualquer na comunidade, a forma como a gente se expressa, né? A forma com que a gente vai até o ela é uma forma determinante que a gente tem de poder fazer com que esse processo ele se torne muito mais próspero, né? Dessa forma, a gente pôde avaliar ao longo dessas aulas características do que a gente chama de pedagogia, né? E de andragogia, onde nós percebemos um modelo que valoriza, por exemplo, apenas o professor e outro que valoriza a prática entre professor e aluno. Só um minuto. Aqui no ar-condicionado, é o ventilador. Tá. Olhem só. Vamos ler os slides e explicar. Falando um pouco sobre metodologias ativas, ela visa uma prática de educação libertadora na formação de um profissional ativo e apto a aprender a aprender. O que é que significa dizer isso, gente? Significa dizer que todas as pessoas elas estão propícias a mudar algum hábito qualquer, né? Só que olha que interessante, a maioria desses indivíduos não vai modificar de maneira... Gente, peraí só um minuto, só desligar esse ar-condicionado. Desculpa, gente, tá fazendo um barulho muito alto. Então, olhem só, todos estão propícios a modificar alguns hábitos. Só que existe uma coisa interessante para a gente falar, que é o seguinte: a mudança do hábito, ela vem através da forma como essa informação ela chega até nós. Talvez isso seja um ponto que a gente já falou muito aqui, mas vou dar um exemplo para vocês. Um fumante, né? É muito difícil ele parar de fumar apenas vendo um comercial ou apenas tendo uma informação muito superficial. Às vezes essa informação ela precisa ter um impacto muito forte para causar a mudança daquele comportamento. Isso é interessante que a gente está falando, por quê? Porque nós estamos vivenciando agora, né, uma espécie de metodologias ativas na televisão. Como assim? Se vocês perceberem, o liberal ele está fazendo um comercial que é nada mais, nada menos do que o relato de pessoas que enfrentaram a Covid de alguma forma, né? Profissionais da saúde, pessoas que perderam um parente, e no final do comercial aparece uma frase assim: que falta para você acreditar, né? Isso mexe muito com as pessoas às vezes, porque quando você vê um filho, né, falando que perdeu o pai muito rápido, isso choca ainda as pessoas. Não sei se vocês puderam acompanhar também, mas passou um relato de um prefeito que perdeu o irmão e o pai para a Covid-19, né? E olha que coisa interessante. Muita gente estava criticando, e vocês devem ter as opiniões de vocês, que criticam o lockdown, por exemplo. O lockdown não adianta nada, o lockdown só faz as pessoas passarem fome. E o prefeito
deu uma entrevista, né, para a cidade, gravou um vídeo e ele falou assim: eu preferia ouvir o meu pai dizendo para mim que o negócio dele fechou do que não ter meu pai perto de mim, né? E essa mensagem causou um impacto na cidade muito grande. E as pessoas passam a refletir um pouco melhor sobre a situação. Por que eu digo isso para vocês? Porque é o seguinte: eu, Adilson, se eu tenho, por exemplo, mercado, e eu não quero que o mercado pare de funcionar, porque eu não quero passar fome, ou eu não quero perder a minha renda, não significa dizer que o meu pensamento, mesmo que seja de preocupação, ele é maior, melhor do que qualquer outra situação social. As pessoas muitas vezes elas pensam de um modo de vista individualizado. Por que individualizado? Porque hoje nós temos empresários que fecharam seus estabelecimentos, que estão passando dificuldades e que são a favor do lockdown. Outros não. Nós não estamos aqui para discutir se isso é certo ou é errado. Nós só estamos discutindo como a interação da informação a respeito, por exemplo, do lockdown, ele causa pontos de vista diferentes, né? Tem gente que pensa o quê? Ó, não tô nem aí quem vai morrer de fome, quem vai morrer de Covid, eu quero o meu restaurante aberto. Isso é real? Claro que é. Quantas vezes a gente vê na televisão, olha, relando festa lá em São Paulo, porque as pessoas estão preocupadas com o quê? Com dinheiro, né? Olhem só. Segundo Fernandes et al., o aprender a aprender na formação dos profissionais de saúde deve compreender o aprender a conhecer, o aprender a fazer e o aprender a conviver, além do o aprender a ser, garantindo a integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade. Gente, o que a gente quer dizer nesse parágrafo aí é que o profissional da saúde, ele é um profissional em eterno conhecimento, né? Ele é um profissional que a graduação não vai nos ensinar tudo. Uma especialização não vai nos ensinar tudo. Só que olha que interessante, existe uma coisa aí que é muito peculiar, que é nós não ensinamos um profissional da saúde a ser humano, a ser cuidadoso e a ser holístico. Muitos autores dizem que essa característica ela nasce, ela é construída ao longo da vida. Eu não posso chegar para Jamile, por exemplo, e falar: olha, Jamile, poxa, você precisa ter mais paciência com os idosos. Quando você for para atendimento, faça isso, faça aquilo. Ela pode escutar a vida toda isso e nunca modificar esse comportamento. E, gente, por que que isso é importante? Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque existe uma coisa hoje, na saúde, de maneira geral, chamada de qualidade da saúde, né? O que é que significa qualidade da saúde? Nada mais é do que o reflexo, o resultado de tudo que a gente faz dentro do ambiente de atenção à saúde. Então, por exemplo, esse local onde o paciente está internado está legal? Tal, é ar-condicionado, um local limpo, tem uma maca boa, né, tem uma boa estrutura, a alimentação do hospital é boa, os profissionais são capacitados. Isso só existe em um hospital particular? Claro que não. Isso existe também no hospital público. Inclusive, nós temos hospitais públicos que estão muito mais avançados nesse contexto que o hospital particular. Habitualmente, há alguns anos atrás, vamos dizer há 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando você se formava em enfermagem, medicina, fisioterapia, você tinha especializações muito famosas. Como assim muito famosas? Você fazia, por exemplo, obstetrícia, urgência e emergência, UTI, especializações que direcionavam você a uma prática muito famosa. Com o tempo, começou a surgir umas especializações como auditoria do sistema de saúde, né?
qualidade da assistência, gestão hospitalar. Essas especializações não são antigas, ao contrário, elas são recentes. E por que que isso começou a surgir na nossa sociedade? Porque houve uma necessidade muito grande da gente amadurecer o sistema de saúde, né? Então, o enfermeiro, ele, principalmente vocês estão aí praticamente a um passo da formatura de vocês, né? Falta aí um semestre para vocês concluírem tudo. Vocês não podem acreditar que assim que vocês acabarem, né, vocês não vão precisar mais saber de nada. Vocês vão apenas, por exemplo, eu só vou amadurecer meu conhecimento de sonda, eu vou amadurecer meu conhecimento de sistematização da assistência de enfermagem. O pensamento não é isso. O profissional de saúde, quando ele se forma, independente da profissão dele, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, entendam que o medo ele faz parte do profissional, né? É essa ansiedade de saber o que você vai fazer. Será que eu vou para o hospital? Será que eu vou para a atenção básica? Será que eu vou dar conta disso? Isso é uma situação natural do ser humano. E nada mais, nada menos, a ferramenta importantíssima para a gente quebrar essa ansiedade é a questão do aprendizado, né? A gente tem que entender que procurar conhecimento, gente, ele não deve ser uma relação agregado apenas a uma obrigatoriedade. Como assim ligada apenas a uma obrigatoriedade? A gente não vai, por exemplo, estudar, fazer uma especialização porque eu preciso fazer porque me mandaram fazer. Não. Você precisa fazer ao ponto de poder modificar esse âmbito, tá? Existe uma coisa interessante também nesse parágrafo que a gente falou, é esse último aprender. Está escrito aí, aprender a ser. Quando a gente fala aprender a ser, a gente quer dizer que é preciso a gente amadurecer as nossas características humanas. Infelizmente, nos foi ensinado, talvez não a vocês, mas foi a mim, há anos atrás, quando a gente fazia curso da área da saúde, nos foi ensinado a não ter nenhum tipo de relação com o nosso paciente. Que a gente não deveria ter nenhuma ligação emocional com o nosso paciente. O que foi que isso causou ao longo dos anos? Isso causou um grande bloqueio entre a interação paciente e usuário, né? Isso fez com que a gente não tivesse aquela atenção necessária, disponibilizada de maneira humanística. E o que foi que a gente percebeu? Os grandes problemas da saúde que hoje a gente tem. É gente morrendo em fila, ninguém está nem aí. São pessoas que fazem procedimentos e machucam as outras e não estão nem aí, né? Vocês devem acompanhar o Fantástico e viram aquela falsa enfermeira que estava vendendo vacina, né? Que estava aplicando, na verdade, se eu não me engano, soro fisiológico ao invés de vacina. Eu fico pensando, gente, não é coragem e não é ser delinquente, né? Tá, é também. É uma bandida, né? Você vender soro fisiológico do que é vacina. Mas, acima de tudo, isso é a desvalorização do próximo. É você se aproveitar de um momento de desespero, né, de uma doença crítica, para ganhar dinheiro. E nem as pessoas que estavam roubando cilindro de oxigênio para vender, né? Então, hoje, talvez o aprendizado maior que o profissional de saúde ele tem que ter é ele aprender a ser ser humano, a poder exercer as suas relações com paixão e um pouco mais de carinho. Mas se a gente for pensar, todos os profissionais que não exercem isso, a gente pode pensar o seguinte: será que eles fazem isso propositalmente? Será que eles deixam de ser humanísticos porque eles escolhem isso? Falam assim, não, eu não vou querer saber de nenhum paciente, eu vou ser bruto e tudo mais. Não,
né? A gente não pode dizer que 100% dessas escolhas elas são por critério próprio. Porque o que é que acontece? Nós vivemos um dinamismo na área da saúde, principalmente com a pandemia, que nos condiciona uma relação de tempo muito curto, né? Então vamos imaginar que a sala de aula é uma enfermaria, uma UTI, e eu tenho, por exemplo, 10 pacientes aqui, né? Eu estou sobrecarregado porque eu sou um enfermeiro, tenho 10 pacientes de UTI. Será que eu tenho tempo de fazer uma anamnese completa? E, gente, não sei se vocês lembram disso, mas a anamnese, né, o exame físico, ele é completo para todo paciente. É o que nós chamamos de exame físico céfalo-caudal, né? Olha, hoje, fulano tá aqui internado. A gente vê couro cabeludo, integridade de mucosa, pele, vê tudo. Professor, e depois de amanhã? É a mesma situação. E amanhã é a mesma situação. Por quê? Porque a nossa evolução, ela é diária. Tanto que todo dia você precisa passar visita com o paciente e fazer o quê? A evolução. Isso acontece? Claro que não, gente. Isso é tão raro de acontecer, que eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma evolução diária que envolvesse todos os aspectos de indivíduo. Tu abre agora uma evolução numa enfermaria, está escrito assim, de praxe, né? Paciente consciente orientado em tempo e espaço, normotenso, normotérmico, pá, 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 pá. Acabou, né? E aí a gente acaba pecando por não ter esse olhar muito mais preocupado com o indivíduo, né? Ó, eu vou contar uma situação para vocês, um exemplo pessoal. O meu avô, o pai da minha mãe, ele tem um câncer de pele bem aqui, né, perto do ouvido. E quando ele foi se operar, ninguém, nenhum médico explicou para ele como seria a cirurgia dele, né? E durante a cirurgia dele, ele retirou a orelha. Foi retirada a orelha dele. Então ficou uma espécie de orifício aqui. Ele teve um corte que veio até aqui, perto do ombro, né? 3 cortes, assim, foi aberto, né? E eu digo para vocês já imaginaram vocês indo com uma pinta, um sinal aqui perto da orelha e acordando sem a orelha, né? Um corte extensivo no rosto? O problema não é esse, gente, que também é um problema. O problema é que quando ele voltou para o quarto, até hoje, e ele está lá há 26 dias. 26 dias é muito tempo. Ele está esperando o médico que operou ele justificar por que foi retirada a orelha dele. E até hoje não justificaram, porque o médico que foi outro, porque o médico que operou ele não pôde ir. Ah, e porque o outro que ia não foi, a enfermeira que falou com ele. Então a gente percebe o quê? Que há uma desapropriação da sua profissão, né? Existe um comportamento que está sendo supervalorizado agora e é de menos-valia, é de despreocupação com esse cenário. Tá bom, vamos só passar aqui os slides, gente, só um minuto. Olhem só, continuando falando sobre metodologias ativas. As metodologias ativas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo, a autonomia. Algo explícito na invocação de Paulo Freire. O que é que a gente quer dizer sobre autonomia? Autonomia é quando nós temos a capacidade, nós temos a possibilidade de tomar o controle, né, sobre as nossas atividades. As metodologias ativas, elas querem nada mais, nada menos do que provocar a nossa liberdade dentro do aprendizado, né? Por que é interessante falar sobre isso? Porque, a gente, parece um exemplo meio estranho, mas nós, seres humanos, nós estamos escravos dos padrões de ensino que nos mostram. Então, por exemplo, a gente hoje vem para a universidade, a gente tem aula todo dia, quando chega o período de prova, a gente estuda para a prova, né?
Hoje nós temos uma dificuldade muito grande do aluno, do indivíduo como um todo, chegar na casa dele hoje e pensar assim, não sabe de uma coisa? Eu fiquei tão curioso sobre hemodiálise. Eu vou buscar um livro e vou ler um pouco sobre isso. Isso é muito difícil. Porque ainda se vê o aprendizado, o ensino, muito condicionado a curso, a um professor, a uma sala de aula. Dificilmente o indivíduo ele procura por si só essa questão do aprendizado. E isso não pode acontecer, porque o indivíduo ele precisa ser cada vez mais, né, individual, ele precisa criar a sua autonomia para poder sim exercer suas capacidades de aprendizagem. Olhem só, a educação contemporânea deve pressupor um discente capaz de autogerenciar ou autogovernar o seu processo de formação. É o que eu acabei de falar para vocês, a autonomia. O ensinar exige respeito à autonomia e à dignidade de cada sujeito, especialmente no âmago de uma abordagem progressiva, alicerce para uma educação que leva em consideração o indivíduo como um ser que constrói a sua própria história. Gente, no cenário que nós estamos hoje em dia, que é um cenário que nos limita a algumas atividades, a nossa autonomia nos dá uma possibilidade maior de crescimento. O que a gente pode perceber? Olha, vou dar um exemplo para quem viu Fantástico, né? Passou a respeito das pessoas que estão passando fome na pandemia, que tinham empregos que dependiam de algum tipo de renda e com a pandemia perderam essa situação. Então eles mostraram uma mulher que catava marisco no Nordeste, os hotéis estão fechados, não tem turismo, ela vai vender para quem? Para quem vender. E o que ela sabe fazer é catar marisco. Existem duas situações na pandemia que vão ou deixar você muito mais limitado, ou vai criar você uma probabilidade de crescimento. Como assim? Olhem só. Nessa situação da pandemia, as pessoas que tinham, por exemplo, uma função e elas foram bloqueadas dentro dessa função, elas tinham duas escapatórias. Uma, você ia depender da ajuda de outras pessoas. O que tem muita gente que passa por isso. O que é que acontece? Preciso de cesta básica. Olha, eu vou pedir uma ajuda para alguém, né? Por quê? Porque são pessoas que dentro das suas atividades são limitadas, né? Outras pessoas foram de um ponto totalmente diferente para poder agregar conhecimento e crescimento. Por exemplo, eu conheço uma moça que trabalhava com fotografia. Ela tinha uma empresa de fotografia junto com o marido, né? Fazia foto de formatura, solenidade, baile de formatura, tudo. Tá tendo festa de formatura? Não. Essa mulher ela precisou fazer o quê? Ou ela largava de mão tudo, porque eu sou fotógrafa, eu não sei fazer outra coisa. Ou ela, através da sua autonomia, poderia aprender uma outra atividade e se tornar produtiva. E foi o que ela fez? Ela fez um mini curso sobre como fazer bolo, chocolate caseiro. E aí agora na época da Páscoa até antes, ela já trabalhava com cesta de café da manhã, fazendo bolo, doce, essas coisas. Então, gente, o que é que acontece? A autonomia não é importante só para a gente aprender uma coisa aqui na universidade. A autonomia é importante para nos dar a possibilidade de agir de maneira mais assertiva. Isso na saúde é muito válido. Tu já pensou o que é você estar numa enfermaria hoje e, por exemplo, tem um paciente que ele está sofrendo um infarto na hora, uma parada cardiorrespiratória, e você precisa sair de lá e procurar ajuda com alguém porque você não tem nenhum norte na cabeça do que fazer. Aí te pergunto assim, mas fulano, por que tu não fez nada? Aí tu logo
Não, porque eu sou enfermeiro obstetra. Isso não existe, gente. Né? O cara tá morrendo na sua frente, não é feito nada. Né? Não sei se vocês viram ontem aquele caso ainda daquele garoto que morreu, né? Estão acusando aquele vereador Jairinho de ter matado. Ninguém sabe o que aconteceu com o menino, todo lesionado. E perguntaram para ele, né, por que ele não fez nada com o garoto, já que ele era médico, não fez nenhum primeiro socorro, uma reanimação, nem nada do tipo. Aí ele falou que ele é formado em medicina, mas ele nunca exerceu. É muito difícil nós termos um ponto de responsabilidade sobre a morte de alguém alegando uma desculpa como essa, né? Tu chegar lá e falar, não, eu não fiz nada porque eu nem trabalho aqui, eu sou enfermeiro, mas eu não trabalho aqui. Gente, isso não existe, né? E aí vocês vão se justificar depois com Deus para justificar o porquê disso, né? Bom, vamos passar aqui o slide. E aí, olhem só, existe uma relação que nós chamamos de relação dialética entre os sujeitos envolvidos, docentes e discentes que se reconhecem mutuamente. O que é que significa dizer isso? Nós precisamos hoje quebrar uma visão, que é uma visão histórica, entre alunos e professores. Talvez vocês nunca tenham vivido essa visão aqui na Examas, que é uma visão de autoridade, de autoritarismo, na verdade, do professor, e onde vocês não têm a oportunidade de expor de maneira assertiva as indagações de vocês, as dúvidas de vocês. Quando ambos se reconhecem dentro desse processo, ou um professor e um aluno, ou um enfermeiro e um paciente, dentro dessa necessidade informacional, isso é muito importante, né? Olha, eu vou contar uma experiência que eu vivi uma vez, né? Na verdade, eu fiquei sabendo sobre isso. Tive uma parente que ela engravidou, né? E olha o que aconteceu. Ela teve uma gravidez que a gente chama de gravidez anembrionária. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas ela é uma gravidez que não forma um embrião. Ela forma o saco gestacional, mas o embrião não existe. Naturalmente, ela expele depois ou tem que fazer uma espécie de curetagem para tirar esse saco gestacional. Ela foi ao médico, né? Eu vou até dizer, porque eu não tenho esses negócios, ela foi aqui na urgência da DOCA, da Unimed, né? Aí depois que orientaram ela a ir lá para a maternidade do Povo, que é onde a Unimed também tem, quando ela chegou lá, ela foi querer fazer uma ultrassom, ela ainda não sabia que ela estava com gravidez embrionária. Então, a gente recomenda que a mulher ela deve fazer a sua primeira ultrassom. Vamos dar um exemplo, com 8 semanas. Porque na 8ª semana é possível visualizar já o embrião. Antes disso, ele é muito pequeno, a gente não consegue ver na ultrassom. Quando ela estava com 6 semanas, ela teve um leve sangramento e foi lá ver. Ela está com 6 semanas, o embrião ainda não é visível. Ela chegou lá no hospital, fez uma ultrassom e não foi visualizado o embrião. Mas o saco gestacional, ele estava íntegro. Perfeito. Ela voltou com a médica dela, a médica falou: vamos esperar 8 semanas e ver se o embrião aparece. Quando ela fez 8 semanas, ela foi fazer a ultrassom, naquela expectativa, com medo. Quando ela chegou lá na Unimed, o médico introduziu, né, pela vagina, o aparelho e visualizou o saco gestacional. E ele não viu nada, né? E aí ela falou assim, doutor, é, a moça, né, falou, doutor, da última vez que eu fiz, nós não conseguimos visualizar o feto. Gente, quando ela estava terminando a frase,
O médico falou assim mesmo para ela: claro, porque não tem nada aqui para ser visualizado. Você não tem bebê nenhum dentro de você. Então eu digo para vocês o seguinte: vocês já imaginaram o quanto é chocante essa frase dita, né? Uma mulher que esperou tanto ser mãe, aí vem um idiota desse e solta uma frase assim. O que é que isso nos mostra? É que a interação também entre profissional e paciente não é de reconhecimento mútuo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o usuário do sistema de saúde acha que o profissional de saúde está fazendo um grande favor para ele, que o médico está fazendo uma coisa absurda, fazendo um diagnóstico, fazendo um exame de imagem, que o enfermeiro ele está ali. Ai, desculpa incomodar você. Gente, isso não existe. Você tem um direito de um atendimento íntegro, seja ele público, seja ele particular, seja ele como for, né? E isso é curioso e é triste da gente falar, porque isso tem se tornado uma realidade enorme. Isso tem ocorrido com médicos, com enfermeiros, com outros profissionais, onde não existe mais uma relação entre paciente e profissional próspera. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho na campanha de vacina, né, da Covid. E aí a gente percebe que às vezes as pessoas vão tomar vacina e elas levam, eu já vi muito isso, elas levam cesta de lanche. Lá onde eu trabalho ali no campus da UEPA, da enfermagem, eles dão caixa de chocolate, lanche, eles levam brinde, e chego lá e falo, olha, muito obrigado. Eu sei que é uma forma de reconhecimento, mas isso não seria necessário se a gente vivesse uma sociedade onde tudo fosse organizado de uma maneira muito mais harmonizada na saúde, né? E aí a gente percebe esses casos, paciente morrendo de Covid na porta de um atendimento, porque eu não posso atender. Aí o que é que a gente vê muito por aí? Não, olha, eu não posso atender você, que eu já vi isso, gente. Porque essa nossa área de abrangência não pega o seu bairro. Já pensaste isso? O cara chega, né, passando mal, com a iminência de morrer dentro de uma unidade de saúde, e a pessoa fala: não, olha, eu não posso te atender porque você não é dessa área de abrangência. Isso é muito complicado, né, gente? Olhem só, não deve haver docência sem discência, né? Professor e o aluno, ou profissional e o usuário. Na medida em que as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto. O que é que significa dizer isso, gente? Nós não podemos pensar no ensino, processo de ensino-aprendizagem, entre um profissional, um professor e um aluno, ou entre um enfermeiro, um médico e um paciente. A gente não pode pensar nesse processo se existir apenas um lado, né? Ah, não existe professor sem um aluno e não vai existir um aluno sem um professor. Porém, essa relação ela precisa ser muito cuidadosa. Por que eu digo isso para vocês? Olhem só, nós temos hoje na área da saúde um avanço tecnológico absurdo. Você já deve ter visto na televisão, acho que é o Amaral Costa, Paulo Azevedo, não sei quem é, que já tem uma máquina, né, que faz uma espécie de leitura da rede venosa do braço e já mostra onde tem um acesso e você consegue pegar com maior facilidade. Existem máquinas que já conseguem pegar o acesso, né? Isso, pessoal, é muito curioso porque eu pergunto para vocês: vocês acham que nós temos a possibilidade de ser 100% substituídos por máquinas algum dia? O que é que tu acha, Jamil? Não? Pois é difícil a gente pensar dessa forma, por quê? Porque nós temos uma grande diferença entre o olhar do ser humano e o olhar de uma máquina. Professor, mas o que é que tem a ver uma retirada de sangue? Uma coisa tão
prática. A gente não está falando de uma cirurgia de alta complexidade. A gente tem muita coisa a ver. A gente consegue perceber ansiedade na pessoa. A gente consegue perceber se ela não está tendo um episódio hipoglicêmico. A gente consegue perceber várias situações agregadas. Isso nos mostra que nós vamos precisar nos reaproximar do nosso contexto de cuidados, tá? Vou passar o slide aqui, gente. Olhem só. A atividade desenvolvida com o propósito de ensinar deve ser apreciada por todos aqueles que dela participam. Nessa perspectiva, a produção de novos conhecimentos exige a convicção de que a mudança ela é possível. O exercício da curiosidade, da intuição, da emoção e da responsabilização, além da capacidade crítica de observar e perseguir o objeto para confrontar, questionar, conhecer, atuar e reconhecê-lo. Né, gente? Então, a gente precisa, através desse conceito, entender que ainda é possível a gente mudar a contextualização do que nos, né? Nós precisamos entender que é necessário a gente fazer a nossa parte. Porque tem muitas vezes que a gente vê, por exemplo, esse contexto todo problemático de saúde, e a gente olha assim com uma cara de decepção e pensa assim, não é mais possível, né, fazer nada. E isso não depende de uma mudança grandiosa. Isso depende de uma mudança individualizada, onde cada indivíduo precisa ter as suas atitudes. Tá? Bom, e a construção dos métodos de ensino? Né? Gente, olhem só. Aqui nós temos apenas uma caracterização. Olha só, vamos dar uma olhada nessa imagem. Está escrito assim: construção dos métodos. Aí tem a metodologia tradicional e a metodologia ativa. Vamos ver a metodologia tradicional. Ela leva a aulas expositivas que a gente já sabe como é. E sempre com grandes grupos de alunos. Já a metodologia ativa, ela pode ser a PBL, problematização, né? Ela vai lidar com pequenos grupos de alunos. É o que nós chamamos de grupos de discussão, e eles se baseiam principalmente na problematização. Olha que coisa interessante. O que, é que a gente está vivendo na saúde hoje? Com a pandemia, com essas questões de interação entre profissional e paciente. Um grande problema de saúde. Quando você foca na problematização e na resolutividade disso tudo, você está tendo um olhar diferenciado sobre isso. Tá? Aqui, pessoal, nós temos também uma outra imagem, né, que nos mostra como é que é possível a gente entender um pouco mais sobre o nosso presente, sobre o nosso ambiente de exercício. A gente vai falar primeiro só do 1, porque ele é o critério mais importante. É o que nós chamamos de observação. É entender por que aquele problema está acontecendo. Por que será que o profissional enfermeiro ele está mais intolerante, ele está mais estressado agora no momento da pandemia? Olha o 2. Nós vamos identificar quais são os pontos-chave. Professor, é porque ele está com uma sobrecarga de trabalho, ele está com medo de ter Covid, ele está com medo dos familiares dele morrerem, ele não está sendo valorizado no ambiente de trabalho, beleza. E aí nós vamos teorizar isso e buscar as soluções. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Será que é só aumentar salário? Não. A gente pode direcionar esse profissional para o atendimento psicológico do hospital. A gente pode contratar mais profissionais para dividir essa sobrecarga de trabalho, entre outras características. Mas a gente tem um grande problema que envolve isso. Na teoria, tudo é muito mais prático. Mas eu te pergunto, que hospital vai querer gastar mais dinheiro
só para tirar a sobrecarga do funcionário dele. Isso é muito difícil de acontecer. Ok? Pera aí, rapidinho, gente. Pessoal, eu vou só pegar um copo de água aqui rapidinho. Eu peço licença a vocês, tá? Já volto. Vamos continuar aqui, gente. Então, olhem só. Quando nós nos deparamos com essa situação que envolve esses exemplos, né? Por exemplo, por que essa relação entre o profissional de saúde e o nosso paciente está tão afetada, ela está tão conturbada? Nós precisamos seguir nada mais, nada menos do que essa sequência de observação, né?
essa aprendizagem, que nós chamamos de aprendizagem baseada em problemas, ela é um tipo de metodologia que surgiu alguns anos atrás, não é muito antiga, mas ela nos ajuda a identificar o que é preciso ser feito, né? E o que a gente precisa entender que é nossa responsabilidade dentro desse processo. A primeira coisa é a apresentação do problema, tá? Vamos imaginar, por exemplo, essa sobrecarga que nós estamos tendo no sistema de saúde. Eu dei esse exemplo para vocês desse médico, né, que fez essa ultrassom nessa minha conhecida e que falou, né, aquela frase muito infeliz para ela, né, falando: "Ah, mas o que é que tu queria ver aqui? Não tem nada aqui", né? Primeira coisa é o seguinte: quando a gente tenta definir e esclarecer aquele problema, a gente pensa o seguinte: dentro da nossa observação, essa situação, na opinião de vocês, ela foi uma coisa grave? Ela foi um comentário totalmente desnecessário? Ou ela foi um comentário assim que não tem muita preocupação? Diga, Jamile, o que é que você acha? A Jamile acha que foi um Professor, comentário eu grave. Diga. Oi. tam- também acho que foi um comentário grave, Aham. é, até porque também eu já passei por isso e eu sei que foi muito grave, porque no dia que eu passei por isso, Sim. eu me senti muito mal, parecia que Uhum. eu tinha ficado sem chão e eu não conseguia nem dirigir de tão nervosa que eu fiquei. Pois é. E aí, o que é que a gente observa? Que às vezes, olha só como um comentário ou uma ação, ela tem um impacto grande sobre nós. E quando a gente vai para esse ponto 3, que é a análise do problema, a nossa colega acabou de relatar aqui que até na hora de dirigir ela ficou ainda em choque sobre o que o médico também tinha dito para ela, né? Eu digo para vocês, nós só podemos dimensionar um problema quando ele é nosso. Eu não posso chegar para Jamile, para Jéssica, para Marta e falar assim: olha, Marta, olha, Jéssica, Jamile, isso daí não foi nada. O médico falou